Oi, Pedro, tá desligado o microfone. Boa noite a todos. Em nome do Hub da Gestão, eu quero agradecer a presença de vocês e desejar a todos nós que tenhamos um momento de troca de informações importantes em relação ao nosso tema de hoje, que é o impacto do real digital nas empresas. O que eu gostaria de colocar é que a gente está vivendo um mundo em que as transformações acontecem com uma velocidade muitas vezes surpreendente e a gente fica sabendo de coisas, mas fica sabendo parcialmente com um nível de informações que nem sempre é suficiente para nós entendermos isso daí. Então fica uma pergunta para todos que estão conosco. O que vocês já tiveram de informações sobre o real digital? Vocês já pararam para pensar, em cima das informações existentes, o que o real digital pode impactar dentro das empresas que vocês dirigem ou que vocês são sócios ou que vocês participam? Então, é extremamente importante que dentro dessas mudanças a gente tenha as informações necessárias para que a gente se prepare de uma forma adequada e não seja surpreendido em momentos futuros em relação àquilo que venha a acontecer. Esse é o propósito do Hub da Gestão e, mais uma vez, a gente está junto com vocês para que a gente possa passar um conjunto de informações relevantes para vocês poderem parar para pensar o efeito que tudo isso tem na vida das empresas que vocês participam. Agora o Thomas vai passar para vocês algumas orientações e depois eu volto com vocês. Obrigado, Pedro. Boa noite a todos novamente. Então, para a dinâmica desse webinar, se vocês, durante o webinar, vocês tiverem algum insight, alguma dúvida com relação ao tema, né, sobre o real digital, vocês podem direcionar suas perguntas para os palestrantes, que seria essa ferramenta Q&A, que seria Questions and Answers, perguntas e respostas. Então, se você tiver alguma dúvida, alguma coisa desse tipo, pode enviar aqui diretamente que os nossos palestrantes vão conseguir dar uma olhada e responder durante o webinar. O pessoal ainda utiliza esse bate-papo, só que esse bate-papo é mais para questões gerais, né? Então, se vocês querem perguntar mesmo direto ao palestrante, utilizem essa ferramenta, tá? E lembrando que no final deste webinar, a gente vai colocar no chat a pesquisa de satisfação e também uma tela com o QR Code, que seria direcionado para a pesquisa. Então, o que seria essa pesquisa? É uma pesquisa de satisfação para a gente saber um pouco mais se vocês gostaram do webinar. A gente gostaria de saber o feedback de vocês para a gente estar sempre melhorando os próximos webinars, tá bom? Obrigado, Thomas. E agora eu gostaria de estar apresentando para vocês e falando para vocês a importância que essas empresas têm na vida e na existência do Hub da Gestão. Esse conjunto de patrocinadores e parceiros que acreditaram em nosso propósito desde o início permitem e fazem o suficiente para que nós possamos estar continuamente trazendo essas informações que são relevantes principalmente para as médias empresas ou pequenas empresas, a nível de conceituação de uma gestão cada vez melhor. Dentro dessas empresas, eu gostaria de citar a Britec, é uma fintech nacional que começou, se não me engano, há uns 5 anos atrás. Hoje já está presente em 22 países, o que nos orgulha muito como brasileiros. Uma outra empresa é a Leveros, ela está entre as top 5 em termos de climatização no Brasil e com iniciativas extremamente interessantes nos últimos 2 anos em cima de energia solar. Temos também o prazer e orgulho de estarmos acompanhados pela Associação dos Ex-Alunos da Getúlio Vargas, que nos ajuda dentro do processo de divulgação dos nossos eventos. Temos também a figura da Estúdio Fiscal, da Agência M e da Stex, que são empresas de apoio financeiro a pequenas e médias empresas ou grandes empresas, que é o caso da Estúdio Fiscal, ao marketing digital dentro do Brasil, através da agência M, e uma empresa de consultoria, no caso a Stex, de desenvolvimento empresarial. Eu agradeço demais sempre
a essas empresas por estarem sempre do nosso lado, nos ajudando a fazer aquilo que é necessário ser feito. Obrigado, Thomas. E agora eu vou me apresentar muito rapidamente, que eu sou o fundador do Hub da Gestão, e eu, junto com mais 6 pessoas, nós fazemos tudo o que é necessário em termos de discussões, em termos de levantamentos, em termos de pesquisas, em termos de convites às pessoas que têm o conhecimento mais relevante em cima de cada um dos temas que a gente explora, para que a gente possa oferecer o melhor para vocês. Então, eu sou o Pedro Ivanov e vou estar junto com vocês ao longo da nossa noite. Eu gostaria de agora trazer para vocês a figura do André Parente, que é um grande conhecedor do assunto, mas eu não vou dar spoiler em cima disso. André, eu vou deixar com você uma apresentação para você se mostrar e se apresentar para os nossos participantes. Obrigado, Pedro. Boa noite, pessoal. É uma satisfação estar debatendo um tema que é tão, assim, desperta tanta curiosidade. E antes de a gente adentrar no objeto do debate, eu gostaria de parabenizar o Hub da Gestão, assim como o Pedro, que apesar de pouco tempo, a gente percebe que ele tem um grande conhecimento em gestão, é uma pessoa que trabalhou por muito tempo na área de tecnologia do banco. E já conversando, entrando no tema, eu sou um advogado que faço assessoria jurídica para projetos disruptivos, e alguns deles envolvem a tecnologia usada no real digital. Eu comecei, assim, só para a gente estar se conhecendo, quando eu comecei nesse mundo cripto, a maioria dos meus clientes eram pessoas que tinham problema com bancos. Eram pessoas que tinham a conta bloqueada por falta de interesse pelo banco. Eram pessoas que tinham problema com a Receita Federal. E hoje, os meus clientes, por incrível que pareça, são pessoas que estão desenvolvendo grandes projetos junto a essas instituições. Então, assim, a gente percebe que o contexto mudou. A gente percebe que o mundo digital, principalmente esse mundo da tecnologia do blockchain, passou de uma criminalização para um incentivo estatal, né? E aí, com isso, a gente percebe várias iniciativas por parte tanto dos órgãos reguladores, assim como as instituições bancárias. Eu acho que alguns aqui devem conhecer, ou se não conhecem, eu estou apresentando assim no sentido de que essa tecnologia usada pelo Real Digital é uma tecnologia que surgiu através do Bitcoin. Então, assim, o Bitcoin ele veio para eliminar justamente as instituições financeiras. Entretanto, esse sonho, esse radicalismo, a gente percebe que não é a melhor saída. E a gente percebe que hoje em dia existe um meio termo e vamos dizer, uma maturação dessas ideias na vida das pessoas. Legal. Muito obrigado, André. E a gente vai estar explorando a evolução de tudo isso, a continuidade de tudo isso, e o André vai estar mostrando para vocês tudo aquilo que está acontecendo, tudo aquilo que são as tendências futuras e quais os impactos que isso vai trazer para a nossa vida como empresários. Então, eu vou começar fazendo uma primeira pergunta para o André, e é a seguinte: quais são os componentes básicos para a implantação de uma moeda digital? Por favor, André. Opa, Pedro, boa pergunta. Pedro, na verdade, existe uma tradução muito mal feita em torno desse conceito, né, de criptomoedas, de moeda digital, enfim.
traduziu-se logo no início como criptomoedas. E, na verdade, são criptoativos. Eu peço até desculpa se tiver algum maximalista, uma pessoa que acha que o Bitcoin é tudo na vida, mas as criptomoedas, na verdade, são criptoativos. E as moedas digitais estão começando a ser surgidas agora, porque conforme a gente tem evoluído na teoria econômica, moeda só pode ser através de um órgão competente, um banco central, ou que tenha como é que eu posso dizer? Um lastro estatal, uma confiança estatal. E aí a gente vai para o primeiro requisito de o primeiro requisito fundamental, que é a confiança, né? Antes de a gente criar uma moeda digital, a gente precisa confiar nessa moeda. Eu posso citar aqui a situação que aconteceu com o Facebook. O Facebook, ele desenvolveu toda a tecnologia com a moeda digital, né? Ele teve toda a estrutura, ele teve todo o aporte financeiro, correu para o país, a Suíça, onde tinha uma situação legislativa favorável. Entretanto, a comunidade percebeu que o Facebook não tinha tanta confiança, ele estava negociando os dados das pessoas. E a gente percebeu que aquele projeto, inclusive se a gente olhar nossos WhatsApp, tem um meio de pagamento ali, mas ninguém usa, sabe? Então, assim, faltou confiança no Facebook. Do mesmo modo, a gente percebe que tem muita moeda de países que também ninguém confia. Lá na África, a gente pode dar um exemplo do peso argentino, é uma situação que houve uma corrosão na confiança das pessoas. Então, assim, para a implementação de qualquer moeda, tem que existir uma confiança. Fora isso, como se fala em moeda digital, a gente tem que levar em consideração os trilhos no quais essas moedas vão andar, que é a tecnologia, é uma rede, eu posso fazer aqui uma analogia que para uma moeda digital correr, ela precisa de uma estrada, e essa estrada veio através do blockchain, né? E muita gente pergunta se a gente já não tem uma moeda digital. E, na verdade, a gente tem uma moeda eletrônica, que é uma moeda bancarizada. Com a criação com a Lei 12.865, acho que foi 2012, o Banco Central ele começou esse caminho da modernização com o Open Bank, no qual criou-se várias fintechs. E essas fintechs e essas transações que a gente usa também são dinheiro digital. Entretanto, a diferença é que o dinheiro eletrônico ele precisa necessariamente de que tanto o banco de quem paga como de quem recebe validar toda a operação. E uma moeda digital não. Uma moeda digital, ele necessariamente ele trabalha numa situação de P2P. Ele não precisa de ninguém para validar a transação. O que existe aqui no Real Digital é onde o Banco Central ele assegura que caso aquela instituição financeira não pague, ele vai lá e paga. Tudo bem, Pedro? Tudo bem. Legal. Muito obrigado aí pelas explicações iniciais. Só que agora eu quero chamar um pouquinho os participantes para participarem dessa nossa conversa. E nós fazemos isso normalmente através de uma pesquisa. Essa pesquisa, que vai ser apresentada pela Thomas, ela tem uma pergunta que é muito simples, que é: você sabe o que é o real digital? Existem 3 opções também muito simples de resposta
e nós pedimos para que vocês preencham naquilo que vocês estiverem mais confortáveis como resposta. Por favor. Muito bem. Então, aí já vem um primeiro posicionamento, só para a gente ter assim, uma ideia do que o nosso público, do que os participantes entendem, ou que já tiveram oportunidade de entender em relação ao real digital. Tá? Em que, assim, uma maioria de 44%, no caso, diz que já leu alguma coisa sobre o assunto. Tá? Então, é através da leitura que eles adquiriram algum conhecimento. 33% dizem que sim, ou seja, conseguiram se aprofundar de alguma coisa dentro dessa leitura ou discutiram isso aí com algumas pessoas para ter um conhecimento um pouco melhor desse assunto que ainda está em fase de maturação, que isso é muito importante ser citado, ainda existem coisas para acontecerem, mas já está criando forma. E 22% não tiveram oportunidade ainda de conhecer esse assunto, esse tema ligado ao real digital. Então, em cima disso, André, eu gostaria que, para a gente alinhar o nível de conhecimento inicial, que a gente passasse para os nossos participantes um esclarecimento do que é o real digital. E sempre existe, dentro das leituras que eu faço, uma certa confusão entre o que é o real, ou o que é uma moeda digital e o que é uma criptomoeda. Tá? Você podia esclarecer um pouquinho esse conceito para a gente? Tá, Pedro. Na verdade, a criptomoeda, para a gente, baseado nos pareceres do Banco Central, é um criptoativo, tá bom? Ele se parece muito mais com um ativo do que com uma moeda, porque a nossa concepção moderna, moeda, tem que ter um lastro estatal, não assim. E criou-se essa situação de dizer que existem criptomoedas que são criptoativos, né? E no universo do criptoativo, a gente tem vários tipos de criptoativo. A tendência atual é de que a gente classifica o criptoativo conforme o aspecto físico que ele representa. Por exemplo, existe um movimento na economia da gente digitalizar e dar valor a situações que já existem no mundo físico. Por exemplo, eu estou querendo digitalizar um ativo, uma commodity, então aquilo ali não é uma moeda, aquilo ali é um ativo e ele deve seguir a regulamentação do aspecto físico, né? Se eu estou tokenizando um ativo de um ouro, eu sigo as regras do ativo ouro. Mas voltando aqui à resposta. O real digital, a diferença do real digital é porque ela tem uma emissão pelo Banco Central. O Banco Central, ele encabeça e dá a segurança jurídica, vamos dizer assim, a liquidez desse real digital, diferente de outras criptomoedas que são muito mais privadas, né, do que uma moeda estatal. Existem, para a gente continuar a situação, no universo dos ativos digitais, existem vários tipos de ativos. Existem tokens que representam utilidades em plataforma, como as milhas, programas de milhagem. Existem tokens que representam ativos físicos palpados, que são
tokens de segurança, né? Fica assim, que são lastreados em uma situação física. Então, se eu tenho 1 tonelada de quero tokenizar uma commodity, uma soja, eu tenho a soja que lastreia aquele ativo. Então, a gente chama de ativo de segurança. E existem também ativos que não são conceituados ainda, ativos híbridos. Assim como existem ativos que trazem uma estabilidade para o universo cripto, tendo em vista que ele tem uma volatilidade enorme. Então, assim, eu já tive clientes que queriam comprar apartamento com Bitcoin e a gente fazia a cotação no dia, no outro dia não dava para fazer a operação. Então, precisava de uma estabilidade, precisava de uma unidade de padrão. Então, as stablecoins começaram através da particulares que pegavam reais, pegavam dólares, iam para o banco e criavam stablecoins lastreadas naquele ativo real, mas não tinha nenhuma garantia bancária. Entretanto, o real digital é uma CBDC. Ela vem garantir essa estabilidade para esse ecossistema com a garantia que o Banco Central. Entretanto, como é que o Banco Central realizou essa situação? O Banco Central nada mais criou uma stablecoins dos players que entraram no laboratório dele. Então, é o seguinte, muito se fala, eu vi alguns especialistas dizendo que o Banco Central está emitindo stablecoins, está emitindo o real digital. Isso não é verdade. O sistema que está sendo criado, justamente para, depois eu posso aprofundar, para garantir a liquidez, né, do sistema bancário e não ter conflito entre o físico e o digital, eles fizeram o seguinte: a partir de depósitos bancários, o participante do sandbox, do laboratório, junto com o Banco Central, ele pode tokenizar aquele ativo digital e integrá-lo ao mundo digital. E aqui vai a grande diferença de um real do Pix, né? De um real sintético, um real que é nativamente criado para ser usado dentro de uma plataforma DLT e do blockchain. Eu posso fazer uma analogia que o blockchain seria uma BR, uma estrada, uma rua, e os tokens seriam os carros, os veículos. Então, o ativo digital do real, ele veio para para suportar toda essa evolução da economia, porque antes dele, a gente, para operar com ativo digital, a gente tinha que fazer todo eu posso até era uma situação triste, porque na hora que a gente ia fazer o cross entre o ativo digital e o fiduciário, a gente perdia dinheiro com taxa, a liquidação era uma coisa assim de outro mundo. Então o real digital, ele faz essa interoperabilidade entre várias camadas do sistema. Isso vem para facilitar o mundo digital e principalmente aqui, que é o grande diferencial do nosso real digital para os dos outros países. O nosso real digital, ele vai ser usado para programabilidade. A gente vai poder programar dentro do real digital. E eu vou anunciar aqui logo, dar um exemplo, que, por exemplo, você vai vender um apartamento, por exemplo, você vai alugar seu apartamento, você vai pegar o seu real digital e você pode anexar a ele um contrato inteligente que a cada mês aquele contrato inteligente vai executar na conta e aquilo ali vai passar de uma conta para outra sem nenhum terceiro. Então, assim, ele veio para realmente botar o Brasil na liderança do mundo digital, seguindo a tendência do Pix e do Open Bank.
É super interessante esse ponto aí, André, e eu vou, só para a gente ter uma ideia de futuro, te fazer uma pergunta. Com a vinda do Real Digital, que está em fase de maturação, está em fase de construção, o Real Digital ele acaba com o Real Moeda, tá? Ou se Não. Ah, como que as duas vão conviver? Quer dizer, essa é uma pergunta que acho que muita gente deve fazer. A gente está simplesmente substituindo uma moeda por outra ou existe uma convivência na linha do tempo entre as duas? não, existe uma convivência. Na verdade, Pedro, a gente percebe que ao longo da história, a gente percebe que a, o objeto de troca ele vem mudando. Antes era o sal, depois vem para as moedas metais. E a gente percebeu que na Covid acelerou muito essa transformação do papel moeda, sabe? O papel moeda ele está em desuso, mas isso aqui não tem nada a ver com o real digital. É uma questão de facilidade, de comodidade. O real digital ele não vem para substituir o real físico. Se por acaso o real físico cair no desuso, não vai ser pelo real digital. Sabe? E uma das preocupações do nosso presidente do Banco Central era justamente com essa liquidez, porque existe uma coisa chamada multiplicador bancário, né? E você, Pedro, sabe muito bem como isso funciona. Na hora que você pega um depósito bancário, você pega parte daquele dinheiro e vai fazer empréstimos e vai rodar e aquilo ali roda. Com o real digital, existe uma dúvida, porque se tudo for digitalizado, como é que vai ser essa situação de liquidez? Como é que vai ser esse pool de liquidação, tendo em vista que as liquidações são automáticas, né? São liquidações, então, assim, existe essa dúvida, Pedro. Como é que eles vão conviver? Por isso que o modelo adotado pelo Banco Central, ao meu ver, foi o mais correto possível, porque ele pegou toda a regulamentação do depósito bancário, não inventou nada, e simplesmente deixou que as instituições criassem stablecoins, o real digital, a partir da regulamentação dos depósitos bancários. Então, existe auditoria, existe sistema de banco para banco que podem compensar. Então, assim, está tudo sob controle, sabe? E não existe essa situação de exclusão, mas de complementaridade, no sentido que o real digital ele vem para ser trabalhado dentro de sistemas de DLT, sistemas que vão trabalhar única e exclusivamente com gargalos e o mundo digital, como as finanças descentralizadas, os contratos inteligentes, agora com a internet 5G, a internet das coisas. Ele vai precisar trabalhar com esse sistema. Tudo bem? Ótimo. E, assim, dentro desse cenário em que existem assim mudanças da forma de condução das coisas, tá? Eu vou fazer uma pergunta aí novamente aos participantes através de uma segunda pesquisa, o quanto que as empresas em que esses participantes atuam já estão estudando esse assunto, quer dizer, trabalhando em cima de conceitos do que representa essa mudança dentro do cenário empresarial ou da empresa que eles estão ligados. Então, são as opções aí que a gente tem novamente e vocês fiquem à vontade para escolher a melhor opção para vocês. Então, aqui a gente já tem as respostas, tá? E até pelo novo desse tema, não é uma surpresa quando 60% respondem que não, tá? Temos 20% dizendo que sim em diversas reuniões, o que é extremamente louvável, porque isso tem uma característica de antecipação
a momentos futuros, que pode ser um diferencial para essas empresas junto ao mercado. E temos 10% dizendo que sim. Eu imagino que esse sim é dentro de uma conceituação que está sendo trabalhada ou discutido dentro da empresa. Tá? Então, e tem mais 10% aí dizendo que sim, de forma esporádica, já estudando de alguma forma. Então, essa é a situação em que a gente ainda tem 60% de empresas que estão passando ao largo dessa situação e que elas têm um caminho de aprofundamento no futuro. Tá? Só para entender, na linha do tempo, o que isso daí significa, André, já existe um cronograma traçado para a implantação do Real Digital pelo Banco Central? Existe. O Real Digital, vamos dizer assim, a experiência, que na verdade, Pedro, a forma como qual o Banco Central definiu o projeto de Real Digital, ele anda em conjunto com as empresas, ele anda junto com o mercado. Fica muito difícil o Banco Central tentar regulamentar um mercado que a todo dia muda. A tecnologia, a gente percebe que ele vem, é uma revolução que não dá para a gente parar para ir para o Congresso, esperar os congressistas perceberem essa mudança. Então, o que é que o Real Digital ele traz? Ele chegou para o mercado e falou assim, olha, a gente percebe que isso aqui está acontecendo e a gente não quer perder tempo. Então, ele selecionou 9 projetos, no quais tem Microsoft, Amazon, Banco Itaú, Santander, Mercado Bitcoin, entre outros, que eu estou esquecendo aqui, peço até desculpa. Ele entrou, a experiência começou agora dia 5 de setembro, e ela vai até o fevereiro do próximo ano, beleza? São testes junto com o mercado. A gente vai perceber o que está sendo bem feito, o que não está sendo bem feito. A partir desse teste é que o Banco Central tem uma previsão de lançar no próximo ano, 2024. Então, assim, mas como a gente está falando em testes, numa experiência, né, inovadora, a gente tem que ter uma flexibilidade em relação a tudo isso. A gente pode ser que no caso do Real Digital, atrasou muito pela greve do Banco Central, sabe, Pedro? E a gente não sabe quais são os gargalos que podem acontecer, questões políticas, apesar do nosso Banco Central ser um Banco Central autônomo, né? Isso facilita muito as decisões, inclusive essa decisão é uma resolução do Banco Central, né? E a gente não sabe se ele vai antecipar para o 2023 ou ele vai continuar nesse calendário para o 2024. Legal. Bom, mas o fato é que a gente tem um espaço de tempo que, para magnitude desse tema e por tudo aquilo que ele traz junto a ele, não é um tema, não é um tempo elástico e confortável. É um tempo que as empresas elas precisam entender perfeitamente o que vai acontecer no momento futuro e como elas devem se posicionar em relação a essa situação. Então, de cara, assim, numa primeira situação, quando a gente tem duas moedas acontecendo em paralelo, tudo isso tem um efeito sobre os controles internos da empresa, a nível contábil, a nível financeiro, etc, etc, etc. Tá? Isso daí é o exemplo mais simples que eu tenho para citar. Mas tem coisas que são muito mais profundas e se alongam no tempo, que é como o mercado vai estar reagindo em relação a tudo isso e o quanto que as empresas precisam estar preparadas em termos transacionais
na sua comercialização, na sua relação com consumidores, na sua relação com fornecedores. Mas eu não quero virar o palestrante do assunto, só estou levantando uma lebre, porque ela é extremamente importante para a gente entender um pouquinho melhor isso daí. Agora eu vou precisar muito do conhecimento do André nesse sentido, de fazer assim, um processo de sobreposição entre a moeda atual e a existência do real digital. A pergunta que eu queria para te fazer, André, é a seguinte: quais são as principais funcionalidades da nossa moeda atual? Assim, mais a nível de tópicos, a gente não precisa detalhar isso daí, mas colocar quais são essas funcionalidades para que a gente saiba o momento que a gente está agora, e depois eu vou te perguntar alguma coisa em relação à moeda digital, ao real digital. Tá bom, Pedro. Pedro, assim, a gente percebe que existe uma unanimidade em ter três características, né, sobre a moeda. Geralmente, as moedas eles são um meio de troca, eles são unidade de valor e também uma reserva de valor. Entretanto, a escola austríaca ele nomeia mais um como um objeto de especulação, né? A gente percebe que que existe realmente a gente percebe aí com o mercado como ele reage às taxas de juros. Então, assim, basicamente, para a gente ser bem objetivo, existem essas três funções, né, de uma moeda. Muito bom. E assim, essas três funções que você citou, inclusive a quarta, que seria mais no terreno especulativo, tá? O real digital terá as mesmas funcionalidades, ou sofrerá os mesmos efeitos dessas três que você citou, ou das quatro que você citou na moeda atual? Tem os mesmos efeitos e, além disso, tem um outro efeito que é a gente poder programar dentro do real digital. E isso a gente não consegue, ou então é muito difícil com dinheiro físico, né? A gente conseguir programar um contrato inteligente dentro de um real digital, garantindo assim a transparência, garantindo uma governança e uma imutabilidade da decisão através de protocolos de consenso, através de redes interconectadas, sem necessariamente ter um terceiro. Veja bem, Pedro, a gente sempre tem que analisar que a gente vive hoje com instituições que foram pensadas há 40 anos atrás, né? E naquele tempo fazia sentido algumas instituições como hoje. Entretanto, a tecnologia vai avançando e a gente começa a perceber que muita coisa vai deixando de fazer sentido. Então, é uma questão de adaptação a uma nova realidade. Então, o real digital ele vem para dar um passo além para essa situação de uma economia digital, um ecossistema digital. Muito bom. E, assim, é muito importante a gente perceber que existe essa preocupação, porque senão o modelo existente ele acaba ficando para trás e inibindo a evolução do mercado empresarial brasileiro em relação àquilo que está acontecendo no resto do mundo. Tá? Então, é muito importante essa atuação do Banco Central. Eu sei que você também participou, tive a oportunidade de estar ouvindo o Roberto Oliveira Campos, que é o presidente do Banco Central, falando desse assunto e o quanto ele carrega de entusiasmo nessa iniciativa e de convicção da necessidade de se fazer isso para o Brasil. Tá? Então, agora eu vou novamente trazer uma questão para os nossos participantes, fazendo uma pergunta.
Já existe algum projeto previsto para adequação da sua empresa ao real digital? É quase uma sequência daquela pesquisa anterior, mas vamos ver como que as pessoas se posicionam em relação a ela, e estão aí as opções para serem avaliadas. Muito bem, então aqui temos as respostas, que novamente eu acho que estão perfeitamente coerentes com aquilo que foi apresentado na pesquisa anterior, em que 73% dos participantes dizem que não conhecem nada nesse sentido dentro da empresa que elas atuam, tá? 18% que existem conversas, mas nada efetivo, 9% está sendo criado um grupo de trabalho para tratar desse assunto. Tá? Então, essas são as três situações que tem por trás dessa pergunta e da colocação que as pessoas fizeram como resposta a essa pesquisa. Aí eu vou estar fazendo uma pergunta que está diretamente ligada a isso daí, tá? Que é o que as empresas precisam fazer para estarem preparadas para quando da implantação do real digital. Pedro, eu acho que eu não sei assim qual o ramo de negócio os palestrantes estão, né? Mas de uma forma geral, as empresas precisam, antes de ter estratégia, né, analisar o modelo de negócio que elas possuem e analisar as tendências do mundo, né? A gente vive hoje num mundo que busca mais transparência, um mundo mais descentralizado nas decisões. Então a gente percebe que o consumidor final ele começou a mudar e com o Pix, vou dar o exemplo do Pix aqui, a gente percebe que as tecnologias são muito fáceis de ser usadas, sabe? Existe parte do conhecimento tecnológico que trabalham justamente para deixar aqueles aplicativos, aqueles programas de fácil acesso. Então, ontem mesmo eu fui parar meu carro e o flanelinha estava com o QR Code do Pix, né? Então, assim, são situações de um mundo moderno, né? E o mundo moderno, ele não exige tanta... Ele quer facilidades. Então, assim, o real digital, ele deve ser pensado como uma tokenização da economia. Se você tem uma construtora, você tem que começar a pensar como você vai vender aquelas unidades de apartamento através dos métodos digitais. Você pode, por exemplo, se você tem apartamentos de um ticket de R$1 milhão e você está tendo dificuldade em vender, você, através do real digital, você pode fracionar e um investidor está entrando para comprar seu apartamento num lote de R$1. Então, assim, com essas situações, você traz para dentro do mercado pessoas que nunca iriam entrar. Se a gente analisar o modelo da PV, dos investidores qualificados, eu acho que assim, restringe muito o acesso ao público, sabe? E o que a criptomoeda trouxe, como se trata de equações matemáticas, você pode fracionar aqueles valores sem perder a integridade do negócio. Então, antes de mais nada, as pessoas precisam pensar estrategicamente para ir para o digital sem perder a integridade. Se você tem uma consultora, pode digitalizar para vender frações. Você pode também ter aquele modelo de negócio de timeshare e, através de um token, tá pagando aluguel
Se você trabalha por exemplo, você tem um supermercado, você pode estar trabalhando uma situação de você criar o seu próprio token e com o Real Digital você vai facilmente trabalhar na sua plataforma aquele token. E o que isso pode trazer para você? Redução de custos. Já está mais do que provado que essa tecnologia blockchain, se você pegar uma plataforma boa, uma plataforma e você tiver um token bom, você reduz até 90% custas que antes você pagava com terceiros. Eu vou pagar com contador, eu vou pagar com instituição bancária, eu vou pagar taxa. Lembre, o Pix é de graça. Então, assim, a tecnologia do DLT, do blockchain, ele é um livro aberto, é um livro razão aberta. Então, você vai ter toda a sua contabilidade sendo feita de forma automática. Isso aí reduz custo operacional. Isso aí que aumenta a eficiência. Porque, veja bem, existem situações que só trabalham de segunda a sexta, de 8 a meio-dia. E aqui a gente está falando de 24/7. Esse sistema, ele nunca para. Ele nunca para. Então, você pode estar trabalhando, fora isso, só para complementar, Pedro, fora isso, você pode estar trabalhando com pessoas que trabalham lá do outro lado do mundo. Porque ele está comprando o token dele lá do outro lado do mundo e não vai ter nenhuma burocracia, porque está tudo na internet. Entendeu? Então, assim, são situações que o empresariado precisa, de forma urgente, entender que ele pode alavancar o negócio dele de forma surpreendente, né? Então, Perfeito. assim, ele pode muito bem trabalhar com físico, com questão física, e ter um departamento estratégico e começar a pensar essas equações. Porque o gargalo, Pedro, são os profissionais. Você vai precisar de um time, e esse time é difícil de arranjar. Com certeza, sim, porque envolve uma série de fatores aí, e aí, obrigado por todas essas colocações que você fez, André, porque você acabou, inclusive, respondendo uma pergunta que eu ia te fazer, o quanto que vale a pena as empresas estarem preparadas para o real digital e os ganhos que elas efetivamente vão ter em relação a isso, tá? E aí eu até me atreveria a complementar, dizendo que o momento para pensar nisso daí, na refletir, para criar as ações estratégicas, é agora, tá? E, assim, você citou uma coisa que, a meu ver, é muito importante, tá? Se você conseguir enxergar aquilo que aconteceu lá fora, usando as experiências que as empresas já tiveram e trazer isso para a nossa cultura, para a nossa realidade, você pode estar dando um passo que é decisivo para você ter um diferencial de mercado, ganhando novos mercados, inclusive, no momento da implementação efetiva pelo Banco Central. Tá? Então, eu deixaria um dos meus olhos voltados para isso daí e um outro olho voltado para a parte de, vamos chamar de regulamentação, que vão necessariamente surgir pelos órgãos governamentais e que você vai ter a obrigação de prestar contas a esses órgãos aí em aspectos contábeis, financeiros ou eventualmente algum outro cenário, tá? Então, é muito legal essa tua explicação aí, porque isso daí nos traz a um entendimento que esse é um assunto que não é só um tema de revista ou de um noticiário. A gente precisa interagir com esse meio, entender o que tem por trás, para que a gente não perca a oportunidade de trazer o nosso negócio, o nosso empreendimento a uma situação de oportunidade de alavancagem junto ao mercado. Tá? Então, obrigado aí pela tua colocação, que eu acho que foi muito importante. Só que, assim, para tudo tem um começo. Como a gente viu, são poucas empresas que já fizeram alguma coisa, nem que seja de forma informal, de discussões ou qualquer coisa do gênero. Mas, assim, o que é imprescindível, na tua opinião, para que uma empresa se adeque
a esse cenário aí? Eu acho que já dei um spoilerzinho, desculpa aí se eu estou te atrapalhando nisso daí, mas Eu assim, acho, eu, vamos tentar mostrar algum caminho que seja importante para que essas empresas possam efetivamente se posicionar. eu acho assim, Pedro, que o mais importante é o estudo, sabe? O conhecimento através de profissionais que consigam trazer essa novo modelo, essa adaptação do modelo de negócio, sabe? Muito se fala, às vezes eu já participei de alguns projetos que eram fenomenais do ponto de vista tecnológico. Entretanto, não foram para frente porque faltou uma pessoa para adaptar, sabe, a realidade das pessoas. O time do lançamento de um produto, uma adaptação, faz parte também da estratégia. Então, eu acharia que o que é imprescindível é você ter uma estratégia através de um profissional que soubesse, tivesse uma experiência nesse tipo de situação, né? Um time tecnológico, né? Portanto, a gente percebe que muito dos, das redes são escaláveis, né? Então, assim, a questão não é nem tanto de você ter um programador para fazer o seu negócio entrar, mas você saber operar a situação daquelas redes, né? Saber como operar. Perfeito. Até porque você citou uma coisa que é bem interessante, né? Isso é uma realidade em relação a algumas coisas que já aconteceram, né? O exemplo do Pix é um exemplo muito claro disso daí. A tecnologia, ela está ficando cada vez mais fácil de ser entendida, desde que alguém produza aquilo que tem para ser produzido. Mas aí é o especialista que faz isso aí. Mas a adequação das empresas em relação a isso ela tende a ser um processo facilitado dentro de tudo aquilo que é feito da forma que haja uma facilidade de conexões, vou chamar dessa forma, e está trazendo isso para o mundo da tecnologia. Mas, assim, eu acho que a gente fez uma abordagem muito legal desse tema. Ainda é um tema que tem muita coisa para aparecer, tá? Mas dentro daquilo que já se conhece, eu acho que você foi muito feliz na tua abordagem. E agora eu gostaria de trazer algumas perguntas que a gente tem aí que foram feitas aí pelos participantes, tá? A primeira delas, eu vou estar citando na ordem aí do que foram feitas, é do Gabriel Molina, que ele tem um entendimento, no resumo, o real digital é que tem liquidez. E o ativo digital, ele pode ter ou não liquidez, é isso? É o seguinte, o real digital ele veio para solucionar o problema da liquidez. Realmente, o Gabriel ele está correto em parte no sentido da liquidez do ativo digital. O ativo digital, eu até comentei com o Pedro no passado, uma situação que eu tinha alguns bitcoins e não conseguia comprar um cafezinho na padaria, né? Então, assim, a gente percebe que a liquidez, existem algumas formas de tentativa de liquidez pelo mercado, existem alguns pools de liquidez, entretanto, para a vida das pessoas, o que tem mais liquidez é realmente a moeda, né? É uma moeda, tanto que é um ativo de maior liquidez. Você é custo obrigatório, né? Então a pessoa é obrigada a aceitar, né? É diferente de você chegar para comprar um Bitcoin e ninguém aceita, né? Aí você vai ter que converter ele numa moeda de custo forçado, que é a que tem mais liquidez. Então ele está correto. O real digital ele veio além de trazer
Eu digo mais, o brasileiro ele é sortudo em ter um banco central tão eficiente como o nosso. Porque, veja bem, ele não precisava fazer o real digital, porque a gente já tem um pagamento como o Pix, um pagamento instantâneo, um pagamento fenomenal. Você, custo zero. Entretanto, o real digital foi além. O real digital ele veio para finanças descentralizadas. Ele veio para operar com algoritmos algoritmos que fazem compensações atômicas, várias compensações por minuto. Então, é o seguinte, ele veio para ser programado. Então, a gente precisa usar isso aí. A gente vai ter esse fator à nossa frente, a gente vai conseguir expandir nosso mercado. Porque, veja bem, se alguém aqui já fez alguma importação ou levou algum dinheiro para fora, você vê qual é a dificuldade que a gente tem de fazer um câmbio, sabe? Às vezes eu trabalhei um tempo atrás importando carro, né? Eu fazia parte jurídica e tal. A mesa de câmbio de um banco, ela é muito demorada. Então, assim, na hora que você cria um mecanismo do real digital, ele também veio para fazer esse câmbio. Veja bem, você vai estar com real digital e você pode pagar com real digital em qualquer lugar do mundo, entendeu? Ele pode receber, eu não sei se muitos aqui sabem, mas o Yuan, a moeda chinesa, também tem uma moeda digital. Entretanto, a moeda chinesa, ela não veio como a nossa para trabalhar o varejo. A moeda chinesa, ela veio para interligar os 3 sistemas bancários que existem na China, que eles não se comunicam. Então, assim, na China, existem 3 moedas. Existe uma moeda do continente, existe uma moeda de Hong Kong, existe uma moeda de Macau. Esses 3 modelos, esses 3 sistemas, eles não se comunicam. Tá entendendo? Então, lá na China, diferente daqui, ele criou o digital deles lá para resolver esse gargalo. Então, agora, as camadas dos 3 sistemas se interligam de forma fácil, de forma barata e de forma rápida. Entendeu? O livro-razão deles é compartilhado. Aqui no Brasil, a gente tem um sistema entre os bancos, sabe? Só que o real digital, isso aí, aqui é a compensação automática, liquidação automática. O real digital, aqui, ele veio para trazer aquele cara que tem 10 reais na carteira, uma possibilidade dele investir em ouro, uma possibilidade dele comprar uma fração do apartamento. Então, assim, a gente vai chamar para dentro do mercado pessoas que não têm banco. Tudo bem? Então, o Gabriel está certo, que realmente a liquidez, agora provavelmente a gente não vai ter problema com liquidez. Isso aí vai dar uma expansão para o ecossistema digital. Muito bom, não sei se eu André. respondi, mas... Não, respondeu com certeza. Quer dizer, para mim, eu acho que atende, mas se o Gabriel tiver alguma pergunta para fazer em cima da resposta que você fez, fique à vontade, viu, Gabriel? E o Gabriel, ele fez uma segunda pergunta, que é a seguinte: o Real Digital é uma iniciativa brasileira ou global? É brasileira. Existe o FMI, inclusive, é uma das exigências do GAF, que é o mecanismo de lavagem de dinheiro e contra-terrorismo, de ser auditada todas as transações realizadas em plataformas, nesse mundo digital. Então, assim, o real digital, por outro lado, né, vamos agora falar o lado ruim para quem gosta de investir em criptomoeda sem pagar imposto. Realmente, o Roberto Campos Neto, ele foi muito astuto nesse sentido, porque ele incentivou o mercado digital a entrar no jogo. Entretanto, depois que a gente entra no jogo, a gente vai estar todo monitorado. Então, eu não sei se até que ponto qual foi. Ele perguntou o que
qual foi aquela segunda pergunta? Teve a primeira, ele teve duas perguntas nessa segunda, ele falou sobre o quê? Pedro? Pode repetir? Se a iniciativa, se o Real Digital é uma iniciativa brasileira ou global? Brasileira, brasileira, Tá. brasileira. Tanto é que a gente é o primeiro no mundo a fazer isso aí. O token para finanças descentralizadas e para pessoas, o varejo, vamos dizer assim. Os outros lugares do mundo não estão fazendo isso. El Salvador fez uma loucura. Ele simplesmente pegou o Bitcoin e disse que era uma moeda oficial. Isso é uma loucura, porque ele não funciona assim, ele vai quebrar a economia. Porque uma hora o Bitcoin está 60 mil, outra hora ele está 20. Isso numa solução país é quem gosta de montanha-russa, né? Porque você não sabe onde vai parar exatamente, né? Aí você vê as soluções que é feita na China, o blockchain dele é para grandes bancos, né? Para interligar os grandes bancos, ter grandes sistemas. Se você for para a Suíça, ele também vem para trabalhar o varejo, né? Quer dizer, o atacado. E a gente percebe que no quesito de sistema financeiro, o Brasil, diferente de outras instituições, ele está muito bem, ele é muito avançado. Você perceber que nos Estados Unidos o cheque, o Covid, quer dizer, o pagamento do Covid foi feito através de cheque, né? E como a gente mostra o Pix para eles, eles ficam espantados. Inclusive já copiaram e vão lançar o Pix americano, né? Eu acho que então, a gente assim, uma tem que ter iniciativa brasileira. a gente tem que ter orgulho da tecnologia que o nosso sistema financeiro tem, porque isso, em todas as oportunidades que eu tive de conversar com gente de fora do Brasil a esse respeito, eles ficaram surpresos com a qualidade, a intensidade e a complexidade com que a gente trouxe a tecnologia para dentro do nosso ambiente, tá? E aí, André, tem uma pergunta que é uma pergunta que eu acho bem interessante, não que as outras não tenham sido, mas é uma coisa que é sempre pontuada, que é uma pergunta da Alessandra Parreira Martins, em que ela pergunta, em relação à segurança, quais são as principais preocupações do Banco Central? Tá? O Banco Central ele tem ele teve uma preocupação muito grande em relação às compensações bancárias, né? Ele se preocupou muito em lançar esse real digital e não alterar vamos dizer assim, os balanços dos bancos, né? Para que justamente a gente não perca a liquidez vamos dizer assim, dessa nova moeda. Por exemplo, se cair em desuso, a moeda papel vai entrar numa situação de que a gente vai ter que trazer uma solução ou juros negativos para esse real digital. Mas aqui no Brasil, a grande preocupação com o real digital são as fraudes, né? São essa criminalidade que a gente percebe que, de certa forma, ele impregna os ecossistemas e supostamente, do ponto de vista tecnológico, até onde eu sei, não existe um receio do Banco Central. O receio é de como as pessoas vão inovar nos golpes. Inclusive, eu faço um paralelo aqui em relação os criptoativos, né? A gente percebeu que naquele coqueluche do Bitcoin, daquela procura por ganhos astronômicos, a gente percebe que é um campo fértil para estelionatários, né? Mas por algum tempo a gente percebeu, quer dizer, ao longo do tempo a gente vem percebendo que a tecnologia é só um instrumento para essas raposas, né? E do ponto de vista de segurança, a gente vai ter que entender
como é que fica essa situação do DeFi, né? A gente teve o exemplo da Terra Luna, né? Que foi vamos dizer assim, um ativo, uma moeda, né? Que ele simplesmente derreteu, Pedro, da noite para o dia. Levou muito dinheiro de muita gente que procurava ali um lucro. Às vezes, eu conheço pessoas que vendem casa para fazer um aporte em criptomoeda, e é uma loucura. Mas nesse aspecto, eu acredito que a educação financeira é a melhor saída. Você precisa entender no que você está investindo. Você não pode acreditar em ganhos assim. A gente percebe que existem grandes ganhos com criptoativos. Entretanto, são coisas estudadas e não uma promessa de uma pessoa que você nem conhece. Legal. Eu até lembro nessa palestra do Roberto Oliveira Campos, que é do Banco Central, em que ele defende fortemente uma regulamentação, mas não impeditiva de atuação no mercado, mas que seja extremamente forte na geração das informações para as pontas Isso. envolvidas, tá? Que eu acho Isso. muito inteligente essa colocação, porque muitas vezes a gente entra num cenário de acreditar em coisas sem ter informação nenhuma sobre aquilo que tem por trás. Então, essa informação traz todo mundo a um cenário de igualdade, e aí cada um que arrisca aquilo que quer ou acha que deve arriscar, tá? Mas aí tem uma outra pergunta, que essa é uma pergunta que é aquela pergunta do será que a gente tem condições de responder? Mas vamos trabalhar em cima disso. É uma pergunta do Roberto Ribeiro Vasconcelos, em que ele pergunta: a digitalização das moedas, a real e as outras aí que já surgiram, que ainda vão surgir, seria a última fronteira para... deixa eu só terminar a pergunta aqui, que eu preciso mexer o meu cursor. Mas, assim, eu vou meio que adivinhar a pergunta dele. A última fronteira para a criação da moeda universal. Alô? Opa, tá escutando? Agora eu estou ouvindo. Alô, alô? Não, é que passou um carro de som aqui, eu peço desculpa. Em Imagina, época de sem problema. eleição, o pessoal parece que gosta acha que vai trazer voto com música alta, né? Agora eu consegui mexer aqui o meu cursor, então a pergunta do Roberto é a seguinte: a digitalização das moedas real e outras seria a última fronteira para a moeda única mundial? Acho que eu Olha, não errei. a Libra do Facebook, ele tentou fazer essa moeda digital e ele sofreu muito, viu? É o Roberto o nome dele? É Roberto Ribeiro. Roberto Ribeiro, assim, a gente percebe uma geopolítica um pouco tensa, né? Entre Rússia, entre China, Estados Unidos. Então, assim, para a gente alinhar todos esses interesses numa moeda digital, eu acho que vai demorar um pouquinho, sabe? E se alguma empresa particular for para cima disso, vai ser fortemente regulamentado. Então, assim, a gente percebe que existe um medo dos bancos centrais em perder força, sabe? Porque como a gente volta àquela primeira ou segunda pergunta, tudo gira em torno da confiança. A partir do momento que eu perder confiança no dólar, eu não vou mais comprar e a moeda desaba. A partir do momento que eu perder confiança no real, eu não vou mais comprar. Então, assim, se chegar alguém, algum ator, que consiga ganhar essa confiança mundial e vencer todos os obstáculos, nada impede. Inclusive, existe uma teoria, vamos dizer assim, uma, uma ideia de uma renda mínima universal, né? A gente percebeu que o mundo, na Covid, as pessoas morrendo de fome, então, assim, alguns bilionários já estão partindo para essa situação de renda universal, né? Uma renda mínima universal. Eu não sei até que ponto a gente vai vivenciar isso, mas a curto prazo eu acho muito difícil
moeda universal. Muito legal, Roberto. E agora a última pergunta, ela é anônima, mas ela diz respeito ao seguinte: os projetos das empresas que estejam relacionados à implantação do Real Digital, eles devem ser tratados como projetos estratégicos ou como projetos ligados à operação, projetos simples? Eu acho que vai depender muito do core da empresa, sabe? Existem negócios que já precisam, de forma urgente, já operacionar um projeto para começar para ontem. Entretanto, outras nem tanto, né? A gente percebe que existem empresas que vão ser pouco afetadas. Entretanto, se ele conseguir modernizar pelo menos a forma de pagamento, ele já vai ter uma eficiência, ele vai ter uma redução de custo, ele vai ter, vamos dizer, uma contabilidade mais aberta e não, sem precisar mexer na estrutura de negócio. Outras não, outras já tem que se adaptar de forma urgente. Eu estava conversando com um amigo que o pai é dono de cartório. Rapaz, eu não dou mais 3 anos para esses cartórios. Ou eles vão ter que fazer muita força regulatória para eles se segurarem, ou então vai acabar todos. Não faz sentido você ter que registrar a sua assinatura. Você tem que falar, esse aqui sou eu. Não faz sentido. Assim como o sistema financeiro, a própria Bolsa de Valores, ele vai ter que, ele não vai, essa disrupção, ela chegou para atropelar. Então, assim, se você tem alguma commodity, algum ativo, você vai ter que tokenizar. Ou então você vai ficar para trás. Perfeito. Então, assim, respondendo, depende muito do negócio. Se ele pudesse falar o negócio dele, a gente poderia até sugerir alguma coisa, mas existem, assim, eu não sei até que ponto, existe agora uma tendência de tokenização dos imóveis, né? A gente percebe que quase toda construtora já está com esse projeto de tokenizar as construções, né? Perfeito. Eu acho que você está coberto de razão. Assim, cada segmento de negócio vai ter a sua realidade e pode até ter alguma variação dentro das empresas que pertencem ao mesmo segmento de negócio. Mas é muito importante que você enxergue, independente de serem projetos estratégicos ou projetos da operação, o quanto que essa transformação, essa implantação pode estar mexendo dentro da visão estratégica ou da operação da empresa como um todo, tá? E aí, André, eu gostaria assim, de te agradecer demais aí a tua participação, a todas as informações que você trouxe, as explicações que você deu. Eu gostaria que você desse a tua visão participando do encerramento desse nosso webinar. Tá? Tudo bem. Eu que agradeço, Pedro, pela oportunidade de estar conversando. Eu não sei até que ponto assim a gente conseguiu desenvolver, porque eu tinha preparado uma exposição mais técnica, sabe? Mas eu gostei porque ficou um debate, foi uma coisa bem fácil, né, de ser entendida. E para finalizar, eu tenho uma satisfação de estar vivendo uma mudança de paradigma, né? Quando a gente começou a trabalhar com criptoativos, a gente era quase visto como uns delinquentes, sabe? Contra o sistema, era conta encerrada, porque não tinha interesse. Eu até entendi a situação do banco, porque como a gente entrava só para liquidar as operações, não ficava o dinheiro parado. Então era prejuízo para o banco, a gente só fazia usar o banco, né? E hoje não, a gente percebe que aquela nossa, vamos dizer, aquela nossa filosofia de ver um mundo mais descentralizado, de ter
o modelo de negócio mais transparentes, onde a gente possa analisar de forma prévia as tomadas de decisões, né? A gente fala muito hoje em dia de governança, e não tem nada melhor do que uma governança através de um sistema que garanta tudo isso, o consumidor final, e o consumidor final possa ter aquela transparência de perceber que o negócio que ele está comprando, o produto que ele está comprando, vem através de projetos que investem no meio ambiente, tem projetos que você pode muito bem também comprar esses projetos para entrar no pool de votação e fazer parte daquela governança daquele projeto. A gente percebe também que essa tecnologia também pode rastrear várias situações. Por exemplo, eu estou comprando aqui um alimento, dá um exemplo de vegano, que ele foi criado e tem toda aquela rastreabilidade até hoje. Você passa o QR Code no celular e ele vai abrir e vai demonstrar toda a cadeia produtiva. Então, quando a gente fala em tokenização, existe esse fator financeiro. Entretanto, a gente pode pegar essa tokenização para o ciclo produtivo da empresa e trazer uma maior transparência para o mercado final, para o consumidor final. Isso é importante. Isso é uma coisa que é uma tendência mundial. Você saber de que você está comendo, saber o que você está comprando, saber ter abrir um pouco as coisas que acontecem no escuro. Então, assim, eu tenho uma satisfação muito grande de estar participando disso e espero sempre estar contribuindo com esse ecossistema. Beleza, Pedro? Eu agradeço ao Hub da Gestão pela oportunidade de estar, mais uma vez, aprendendo e debatendo essa realidade que é tão nova para a gente. Olha, muito obrigado mais uma vez pela tua participação, André. Nós que agradecemos a você de ter cedido o teu tempo, o teu conhecimento para nos esclarecer uma série de pontos. E eu só gostaria de fazer um complemento em relação às perguntas. Existiram, na realidade, 2 perguntas que não foram respondidas, mas é o nosso compromisso para que essas perguntas aí elas sejam enviadas com a resposta para quem perguntou. E, inclusive, eu estou vendo a pergunta de uma pessoa que é muito querida para mim, que é o Alessandro Milagres, que já nos ajudou nos webinars aí, que tratou de um assunto que também é extremamente disruptivo, que é o metaverso. Então, Alessandro, você vai estar recebendo, junto com as outras pessoas que participaram do nosso webinar, da pergunta que você fez, e a gente vai estar fazendo isso em relação a outra pergunta também que ficou para trás, tá? Mas, enfim, isso daí, infelizmente, não vou poder responder agora, que a gente já estourou o nosso tempo, mas fica o nosso compromisso de mandar essa resposta aí por escrito para vocês. Não esqueçam, por favor, de mandar as pesquisas de satisfação preenchidas. Isso realmente, como o Thomas já citou, é muito importante para a gente. E sempre que vocês puderem e quiserem, vocês podem nos acompanhar e nos lembrar dentro das nossas mídias sociais, que são o LinkedIn, que são o Instagram, que são o Facebook, tá? Muito obrigado à participação de vocês, ao carinho que vocês dedicam ao Hub da Gestão, nos acompanhando nos nossos eventos. Muito obrigado mais uma vez para o Thomas, mais uma vez para o André, e espero contar sempre com a colaboração de vocês no futuro também, tá? Muito obrigado, boa noite a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.